Fala galera, professor Celso Lopes aqui. Hoje vamos dar continuidade ao nosso tema de genética. Vamos falar sobre um tópico muito interessante que também é recorrente em prova, e esse tópico dentro da genética é chamado de sistema ABO. Bom, o sistema ABO é um sistema didático que foi criado para classificar os tipos sanguíneos encontrados. Bom, dentro desse sistema ABO, os tipos sanguíneos eles podem ser classificados basicamente em 4 tipos, ok? Depois a gente vai ver que existe uma outra variação, que é o fator RH, mas por enquanto vamos nos prender aos 4 tipos sanguíneos conhecidos. Bom, o primeiro tipo é o tipo A, ok? O segundo, o tipo B, terceiro, tipo AB e o quarto é o tipo O. Mas o que vai fazer essa classificação? O que vai fazer essa distinção? Bom, as hemácias elas são células sanguíneas, isso aí a gente já sabe. Elas têm função de transportar gases, oxigênio e gás carbônico. Então, a sua função é fundamental para a vida, ok? São elas que vão dar a cor ao sangue. Nosso sangue vermelho ele é dessa cor por causa de um pigmento que tem dentro das hemácias, que é justamente o pigmento que vai fazer esse transporte de gases. Bom, só que essas hemácias, como todas as células, elas possuem uma membrana plasmática e nessa membrana plasmática elas possuem algumas proteínas, algumas estruturas, ok? Normal de todas as células. Só que as hemácias, em particular, elas possuem certas estruturas que são chamadas de aglutinogênios, tá? E são esses aglutinogênios que justamente vão dar o nome ao tipo sanguíneo. Então, por exemplo, as hemácias do tipo A, elas possuem aglutinogênio A. As hemácias do tipo B, elas possuem aglutinogênio do tipo B. As hemácias do tipo AB possuem tanto aglutinogênio A quanto aglutinogênio B. E as hemácias do tipo O, que na verdade é zero, né? Mas acabou recebendo o nome, a classificação de O. Ele não possui nenhum tipo de aglutinogênio. Então, quando a gente observa essa palavra aglutinogênio, quando a gente lembra em aglutinar, a gente lembra em quê? Em juntar. Então, aglutinogênio seria, né, a estrutura responsável por juntar as hemácias. Só que esse ajuntamento de hemácias é algo extremamente perigoso. Por quê? Porque se as hemácias, que são sólidas, elas se juntam em grande quantidade, elas entopem vasos sanguíneos. Então, os aglutinogênios que estão nas hemácias, eles têm essa função. Só que eles não vão fazer isso a não ser que eles sejam estimulados. E o que vai estimular esses aglutinogênios a se aglutinarem, a se juntarem? São os chamados anticorpos anti-aglutinogênio, né, específico. Então, as hemácias do tipo A, elas possuem um aglutinogênio do tipo B, do tipo A, e produzem um anticorpo anti-B, para que né, as hemácias não sejam aglutinadas, ou seja, não sejam juntadas. Então, as pessoas que têm o sangue do tipo A, elas têm o aglutinogênio A nas suas hemácias, mas os seus anticorpos não são contra, né, o tipo A, são contra o tipo B, tá? Já as hemácias do tipo B, elas possuem o aglutinogênio B, mas possuem anticorpos anti-A, né? Então, existe uma certa rivalidade. E aí, o que acontece, galera? Esses anticorpos, que também são chamados de aglutininas, né, eles só vão entrar em ação quando na presença, né, de hemácias correspondentes à sua especificidade. Então, quando você tem uma pessoa do tipo A, que tem hemácias do tipo A, com aglutinogênio A, produzindo anticorpos do tipo B, recebendo sangue de pessoa do tipo B, o que acontece? Esses anticorpos, eles reconhecem essas hemácias como um corpo estranho, que é o que acontece normalmente com o nosso sistema imunológico. Tudo que não é do nosso corpo, o nosso sistema imunológico reconhece como um corpo estranho e ataca. E é o que acontece com essas células. Então, por isso que pessoas do tipo A, elas não podem receber sangue do tipo B, e nem pessoas do tipo B podem receber sangue do tipo A, porque os anticorpos, eles combatem, né, as hemácias do tipo sanguíneo estranho. Bom, então, e as hemácias do sangue AB? Bom, as hemácias do sangue AB, elas vão ter em sua membrana plasmática tanto aglutinogênio A quanto aglutinogênio B, né? Então, o que acontece? Se uma pessoa do sangue AB
ela for doar sangue, seja para o A ou seja para o B, né, ela vai ter ali na sua membrana plasmática aglutinogênio tanto A quanto B. Então, se a pessoa do tipo AB doa sangue para o tipo A, essas hemácias vão entrar em contato com anticorpos anti-B. E não tem aglutinogênio B nas hemácias AB? Tem. Então, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer uma aglutinação dessas hemácias e aí interrupção, né, dos vasos sanguíneos. Agora, se a hemácia a pessoa do tipo AB doar sangue para a pessoa do tipo B, essa pessoa do tipo B possui quê? Anticorpo anti-A. E a pessoa do sangue AB possui em suas hemácias aglutinogênio A. Então, mais uma vez, vai ocorrer o quê? Né? A aglutinação das hemácias e entupimento. E agora as pessoas do sangue O. As pessoas do sangue O... perdão, preciso falar outra coisa antes. As pessoas do sangue AB, como elas têm nas suas hemácias tanto aglutinogênio A quanto aglutinogênio B, elas não produzem nenhum tipo de anticorpo anti-A ou anti-B. Por quê? Porque se elas produzissem esses anticorpos, os anticorpos iam atacar suas próprias células. Então, elas não produzem esses anticorpos. Já a pessoa do sangue O, ela não possui nas suas hemácias nenhum tipo de aglutinogênio, né? Então, elas podem entrar em contato com qualquer tipo de anticorpo que não vai fazer diferença, tá? Mas essas pessoas do sangue O, elas conseguem produzir anticorpos tanto anti-A quanto anti-B, já que as suas hemácias não possuem nenhum tipo desse aglutinogênio. Então, a pessoa do sangue O, ela consegue doar tanto para o A, quanto para o B, quanto para o AB. Por quê? Suas hemácias não têm nenhum tipo de aglutinogênio. Então, elas não são reconhecidas como um corpo estranho. Então, aqui eu tenho uma representação, ok? De doação de sangue. Bom, a pessoa do tipo... Deixa eu escolher uma cor aqui diferente. A pessoa do sangue AB, ela é classificada como receptor universal, porque ela pode receber tanto de A, quanto de B, quanto de O, tá? Já que ela não produz nenhum tipo de anticorpo. E pode também receber dela mesma. Já o sangue B, ele pode doar para AB, pode receber de O e doar para si mesmo. Sangue A pode doar para AB, receber de O e doar para si mesmo. E o sangue O, ele é considerado doador universal, ele pode doar para todos os tipos, tá? Justamente por não possuir aglutinogênio na membrana plasmática de suas hemácias. Bom, e o que acontece com essa galera que possui sangue A, sangue B, sangue AB? Bom, isso, galera, é um fenótipo, certo? A gente viu que fenótipo é a manifestação de genótipo. O que é produzido a partir do genótipo, a gente chama de fenótipo. Bom, essas pessoas possuem o sistema BO possui 4 tipos de fenótipos diferentes. E a gente viu que existem genes que são dominantes e genes que são recessivos. E quando o gene dominante está presente, ele se manifesta. O gene recessivo ele só se manifesta quando está em homozigose, né? Ou seja, quando os dois são recessivos, Azinho, Azinho. Só que nessa característica em especial do sistema BO, nós observamos 4 tipos de fenótipos. O que é extra. Nesse caso, ocorre uma situação que a genética ela chama de codominância. O que é a codominância? Determinados genes, eles não vão possuir essa relação de dominância e recessividade. Então, o que acontece? Nesse caso, os genes diferentes, eles são todos dominantes. Ou seja, se eles estiverem presentes, eles vão ser expressos, tá? Aí o gene que seria o recessivo é aquele gene que não tem, né, a determinada característica. Vamos aqui analisar esse quadro aqui. Então, nesse caso, o gene que codifica o aglutinogênio, que codifica o tipo sanguíneo, ele pode ser A, pode ser B ou pode não ter nada. Tá? Não pode ser um gene que não expressa característica nenhuma. Como esse caso é um caso de codominância, se o gene A ele estiver presente, ele vai expressar, né, o seu fenótipo e aí vai lá produzir o aglutinogênio A. Então, as pessoas que têm o gene Azão e Azão, né, são pessoas do tipo A. E se tiver o genótipo Azão
e nada, esse I aqui é o gene I que codifica, né, o aglutinogênio. Então, a leitura correta seria I-azão, I-azão. Ou I-azão e Izinho, tá? E aí, as pessoas que têm, né, o azão, azão, I-azão, I-azão, manifestam o fenótipo tipo A. As pessoas que têm, né, o genótipo I-azão, Izinho, manifesta também o fenótipo A. Por quê? Porque ele possui esse gene azão que vai ser expresso. Pessoa do tipo B possui o IBzão, IBzão ou IBzão, Izinho. Ambos os casos aqui, a pessoa está produzindo aglutinogênio B. Suas hemácias vão possuir aglutinogênio B em sua membrana plasmática. Agora, olha aqui o caso do sangue AB. No caso do sangue AB, são pessoas que possuem tanto o I-azão quanto IBzão. Então, são pessoas que são filhos de pais, um com sangue A, o outro com sangue B. Existe essa possibilidade dessa pessoa nascer com o genótipo I-azão, IBzão e o fenótipo AB. Nesse caso aqui, tanto o gene azão quanto o gene Bzão vão ser expressos. Por isso que é codominância. Codominância é porque os dois são dominantes, então os dois vão ser expressos. E o sangue do tipo O? O sangue do tipo O é aquela pessoa que tem, né, ambos os genes não recessivos, mas são genes nulos, genes que não vão expressar características nenhuma. E eles vão se receber, né, a simbologia do I minúsculo, o Izinho, Izinho. Nesse caso aqui, esse gene ele não codifica nenhum tipo de aglutinogênio. Por isso que as pessoas do sangue O não vão possuir nenhum tipo de aglutinogênio em suas hemácias, ok? Bom, e o fator RH? O fator RH, né, é uma outra classificação que se soma, né, ao sistema BO. E o fator RH ele é um antígeno. Um antígeno é um corpo estranho que consegue sensibilizar o seu sistema imunológico. Então, se você, por exemplo, é infectado por um vírus ou por uma bactéria, esse vírus ou essa bactéria é um antígeno, porque está estimulando o seu sistema imunológico a produzir, né, células de defesa. Quando você, do sangue A, recebe sangue do tipo B, as hemácias do tipo B, como são corpos estranhos que possuem aglutinogênio, né, B, o que vai sensibilizar o seu organismo a produzir anticorpos, essas hemácias, como sendo corpos estranhos, também são classificados como antígeno, tá? Porque vão sensibilizar o seu sistema imunológico. Então, o fator RH é um antígeno, é uma característica, é uma estrutura que pode não estar presente nas hemácias humanas e é codificado